Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje eu quero fazer a exposição de um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, Primeiro evangelho da Bíblia protestante, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, ele é um dos evangelhos sinóticos, e é alegado a autoria ao Mateus, que leva o nome do livro. E eu quero começar da seguinte forma, o título aí vocês já contemplaram: a soberania de Cristo em meio ao caos. Esse é o título, o tema que eu dei à exposição. A epígrafe aqui, o título da Bíblia tá: Jesus acalma a tempestade. E aí eu dividi o texto. Na verdade eu vou fazer a exposição versículo por versículo, e cada versículo eu dei uma temática. No final eu quero fazer 4 aplicações, que é a dificuldade hoje, principalmente, na verdade é um ponto negativo das igrejas pentecostais e neopentecostais, com relação à exposição bíblica, que é a aplicação. Então eu quero fazer 4 aplicações dentro do texto, questionando para você exatamente o que tudo isso tem a ver com a sua vida, já que nós vamos ler um texto e como esse texto ele pode dialogar com o seu cotidiano, e sendo a palavra de Deus, o que Deus ele requer de você a partir desse texto, ou o que esse texto pode trazer de ensinamentos para a sua vida, O tema já é bem interessante, porque o tema é a soberania de Cristo em meio ao caos. E na nossa vida, se você for ver, muitas vezes nós questionamos aonde se encontra Deus, em nossas vidas. E por isso do tema, porque muitas vezes a gente nos encontramos em situações que parece que Deus não está contemplando, ou que a gente que nos encontramos em pecado, ou que a nossa vida ela não está agradando a Deus, a ponto de Deus deixar que tudo isso aconteça comigo, com você, Na própria Bíblia nós temos vários exemplos de situações assim. Temos o exemplo de Jó, Temos o exemplo de José. Se você for ver, Jó perdeu tudo, José foi vendido pelos irmãos, foi trabalhar na casa de Potifar, foi acusado indevidamente, foi preso, até o ponto que Deus ele agracia José com sua misericórdia, e José ele é exaltado. Jó da mesma forma perdeu tudo, como nós sabemos. Ainda tinha sua mulher ali ao seu lado, que também não compreendendo a situação diante do que haviam perdido, ali murmurava diante daquela situação. Temos também a história de Davi. Davi é ungido rei, e mesmo assim, depois de ser ungido rei, passa por poucas e boas, sendo perseguido inclusive por Saul. Então, a vida dos próprios discípulos, Paulo levou chicotada, sofreu naufrágio, apedrejamento. Então, muitas vezes é assim que nós nos encontramos, e em situações como cristão, Estava até ouvindo ontem uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre Romanos capítulo 8. E ele ali dizia, trabalhava a questão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente não sabe, mas existem situações em nossas vidas que cooperam para o nosso bem. Então, entendendo tudo isso, vamos entender aqui, fazer uma introdução do texto, Senão a gente vai ficar como os expositores que eu critiquei, que não dizem muitas vezes nada com nada e ficam, inclusive na terça-feira quando eu fui ao culto, passei por isso, ali o irmão que foi fazer a exposição
leu um texto e foi para tudo que é lugar e no final a gente não entendeu nada do que ele disse, pelo menos eu não. Mas vamos voltar para o texto. Primeiro entender o episódio aqui do texto é que Jesus, ele acalma uma tempestade, né? Essa passagem, se você for ver, ela tem 3 pontos aqui com relação a parte mais teológica, né, que trabalha. E nós podemos ver 3 ensinamentos aqui que o texto vai nos trazer, que é com relação à fé. Nós vamos ver, né, o próprio Jesus vai questionar os discípulos no versículo 26, né, quando ele repreende: porque temeis, homens de pequena fé. Então o texto traz ensinamento sobre a fé, sobre o medo, né? Já que no versículo 25 os discípulos vão até Jesus, despertam ali Jesus e questionam: salva-nos, Senhor, vamos morrer. Então o medo e a autoridade divina. Você vai ver também que Jesus, quando ali ele é acordado pelos seus discípulos, né? Já que ele, naquele momento ali, Jesus, ele estava dormindo, como diz no versículo 24, né? Jesus, porém, estava dormindo. E quando ele é despertado, você vai ver que Jesus se levanta, no versículo 26, e repreende os ventos, né? E o mar, e ali houve uma grande calmaria. Então, temos esses 3 ensinamentos dentro do texto, né? O texto fala sobre fé, o texto fala sobre medo, o texto fala sobre a autoridade divina, já que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus, né? Deus homem. O contexto onde a passagem está inserida, você vai ver que Jesus antes fala sobre renúncia, inclusive o versículo 18 até o 22 vai se aproximar dele um escriba, né, dizendo que seguiria ele para onde que ele fosse, e Jesus vai trazer uma ilustração que as raposas têm tocas, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Depois entra em cena outro de seus discípulos, né, e vai questionar que Jesus permitisse que ele fosse ali sepultar seu pai. Jesus vai dizer a ele que deixe os mortos sepultarem os mortos. E aí nós temos o texto, né? Em seguida ele parte e ele tem um rumo. E a ordenança da viagem está no versículo 18, porque o texto diz assim, o versículo 18: Jesus deu ordem de partir para o outro lado. O outro lado, você vai ver no versículo 28, que é onde se encontrava, no caso aqui do Evangelho de Mateus, traz dois endemoniados, né? Dois endemoniados ali na terra dos Gadarenos, que é o versículo 28. Então, Jesus ia ali e ele vai trazer libertação ali, né? Vai expulsar os demônios que compunham, que estavam ali atuando na vida desses dois endemoniados, né? Então Jesus vai expulsar. Então nós temos aqui o caminho, né? Temos a ordenança. Nós vamos ver mais, quando a gente estiver expondo o texto, que essa ordem lá em Marcos vai dizer: passemos, né? Existe uma promessa, né? Uma promessa aqui de que eles chegariam até o outro lado, né? E aí, ainda dentro da nossa introdução, durante essa viagem, o que vai acontecer? Eles vão se deparar com uma grande tempestade que vai se levantar, né? Uma grande tempestade, e essa tempestade vai ser acalmada por Jesus, e nós vamos ver vários pontos aqui dentro desse texto, inclusive o entendimento da pessoa de Cristo, né? Como sendo Deus. O propósito do texto aqui, nós podemos ver que, de uma forma, trazendo uma aplicação, é que Jesus ele está presente. Inclusive vai ser uma das aplicações, vai ser a segunda aplicação. As tempestades não significa ausência de Deus.
Então o texto mostra, né, como aqui um dos propósitos, que Jesus está presente, né, mesmo nas tempestades da vida. Jesus está presente, por mais que pareça que ele não esteja. E aí nós podemos tirar uma reflexão antes da exposição do texto, ainda estou na introdução, né? E qual seria então essa reflexão? É que todos, né, sem exceção, a partir da temática, né, a soberania de Cristo e meu caos, todos nós, sem exceção, enfrentamos momentos de caos e também de medo, né? O texto aqui nos desafia em qual é a nossa reação como cristãos, como nós reagimos diante desse caos, diante do medo, diante da angústia, diante das tribulações, quando elas são apresentadas à nossa vida. Então, essa é uma reflexão que nós temos, que nós podemos tirar aqui ainda a nível introdutório. Então, vamos à exposição, né? Que será o nosso primeiro ponto, e do versículo 23, que você vai ver que aqui tem algumas observações a ser feitas, e o temazinho desse primeiro ponto é a decisão de seguir a Jesus, e nós vamos entender na sequência.